Iniciamos mais um culto, cumprimentamos os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Começamos mais um culto de adoração ao nosso Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia. Abramos a palavra do nosso Deus. Salmo de número 34. Salmo de número 34. Salmo de número 34, versos 1 a 10, nos diz a palavra de Deus: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Essa é a palavra do nosso Deus, esta é a palavra do Senhor que não falha, que nos diz que provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que teme, ou o homem que se refugia no Senhor. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Nós descansamos nesses tempos difíceis, nós descansamos na palavra de Deus, na infalível palavra de Deus. Nós certamente passamos por tempos difíceis, não apenas a nossa nação, mas o mundo passa por tempos difíceis, mas nós descansamos no cuidado providente do nosso Deus. Vamos adorar a este Deus cuidadoso, este Deus poderoso, este Deus ao qual devemos o nosso cuidado. Adoremos ao nosso Deus cantando o hino de número 132.
que corriam bem, de ti longe agora vão, outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Consumir tudo quanto Salvador, quer altivo resistir ao teu brado e salvador. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Oremos ao nosso Deus. Bondoso Pai, nesses tempos difíceis, o nosso coração fica temeroso, o nosso coração tende a se desesperar, mas que possamos, ó Pai, descansar no Teu cuidado providente, que possamos descansar, ó Deus, no amor do Senhor, na certeza de que o Teu cuidado, a Tua graça está sobre nós. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Abramos nossas Bíblias neste momento, agora no livro de Esdras, Esdras capítulo 8. Esdras capítulo 8, versos 21 a 23. Nos diz a palavra de Deus: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque já havíamos dito: a boa mão do Senhor nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. O povo estava no cativeiro por causa dos seus pecados, e já ao término do cativeiro, Esdras se propõe a voltar para Jerusalém, e ele pede, ou ele fica com vergonha de pedir ao rei proteção, porque ele havia dito que o nosso Deus é um Deus bondoso, o nosso Deus é um Deus gracioso. E ele se propõe, juntamente com o povo de Israel, a se humilhar e a buscar a Deus naquele momento difícil. Eles oraram ao Senhor, se humilharam na presença do Senhor, e Deus os abençoou. Nós também, neste momento, vamos nos humilhar na presença de Deus. Nós vamos, nesse instante, nos humilharmos perante a poderosa mão do Senhor, para que o nosso Deus, Ele derrame sobre nós a sua graça, para que o Senhor perdoe os nossos pecados, purifique os nossos corações e nos dê tempos de paz e prosperidade. Curva a sua cabeça mais uma vez. Pai Santo, como povo Teu, nos achegamos à Tua presença,
Nós nos humilhamos, ó Deus, perante a poderosa mão do Senhor, reconhecendo, ó Deus, que somos pecadores, reconhecendo, ó Deus, a nossa fragilidade. Pedimos-te, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, e assim como Esdras e o povo de Israel, nós pedimos, ó Deus, nesses tempos difíceis que estamos passando e pelos que ainda virão, pedimos jornada segura para nós, para a nossa família e para a tua igreja. Nós oramos, ó Pai, neste momento, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Antes de começar o culto, nós tivemos um pico de energia e não sei como está o som, havíamos regulado de uma certa maneira, mas se você que está nos assistindo puder nos dar um retorno, se o som está bom, enfim, não sabemos exatamente como está o som. Estava ajustado, porém agora com um pico de energia, então assim que retornou nós começamos a live. Vamos neste momento adorar ao nosso Deus cantando o hino de número 71, hino de número 71 do nosso Inário Novo Cântico. Se sofrimento te causei, ó Deus, e o meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e o amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, se me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil, renova esse pobre coração, amém, Senhor. Amém. Na certeza de que Deus nos perdoou, na certeza de que o Senhor, Ele em Cristo Jesus nos purificou de todo pecado, nós vamos nos achegar à sua santa palavra neste momento. Nós vamos meditar na palavra de Deus, e eu convido você que abra a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 4. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4. Perdão, segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Farei a leitura dos versos 1 a 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versos 1 a 7. Certa mulher
das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus filhos, os meus 2 filhos, para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Oremos mais uma vez. Bondoso Pai, louvamos o teu santo e glorioso nome. Te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra nos traz conforto, a tua palavra nos traz consolo. Te pedimos, ó Deus, que a tua palavra nesta noite possa nos edificar e também confortar os nossos corações. Fala conosco através do teu Santo Espírito. Nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. No dia 25 de junho de 1950, a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul. Seguiram-se 3 anos de intensas batalhas. A guerra durou 3 anos. Somente no dia 27 de julho de 1953, as batalhas se encerraram. Nada restou. A Coreia do Norte ou a Coreia do Sul estava destruída. A Coreia do Sul estava arrasada. Nesse contexto, o cristianismo entra, o cristianismo cresce ali na Coreia. O povo se volta para Deus, o povo busca ao Senhor. E a igreja coreana é uma das maiores igrejas cristãs do mundo hoje. E neste pouco mais de meio século, nesses aproximados 70 anos, o que é a Coreia? Qual a diferença nos últimos cerca de 70 anos, daquela Coreia de fim de guerra, daquela Coreia arrasada, para a Coreia de hoje? Nesse período nós vimos um povo que se voltou para Deus. Nós vimos um povo que buscou a Deus. Hoje a Coreia do Sul é um dos países mais ricos do mundo. Você provavelmente tem produtos da Coreia do Sul na sua casa e não sabe. Provavelmente há produtos na sua casa fabricados na Coreia ou fabricados por empresas coreanas e você não sabe disso. Há empresas que fabricam componentes, empresas coreanas que fabricam componentes para outras empresas. Eu diria que quase com 100% de certeza, você tem um produto da Coreia do Sul na sua casa. Quase a totalidade das telas de celulares são feitas pela Samsung. Ou a imensa maioria das TVs também são feitas por ela. Enfim, a Coreia, depois que se voltou para Deus, se transformou de um país arrasado para uma das grandes potências econômicas do mundo.
O texto que nós temos aqui diante de nós nos mostra uma mulher viúva que acabara de ficar viúva, se voltando para o profeta. Perdão. Nós vemos uma mulher viúva que acabara de ficar viúva, se voltando para Deus, se voltando para o profeta de Deus. E qual o contexto de toda essa história? Nós vemos aqui que durante um certo período, um período considerável, o Acabe governou sobre Israel. E como sabemos, Acabe foi um rei terrível, foi um rei perverso. E tempos de miséria, tempos difíceis vieram ou sobrevieram ao povo por causa do mau governo do rei Acabe. Ele morre, e aqui nós temos o início do governo do seu filho Jotão. E já no início do seu governo, ele enfrenta uma situação difícil. Já no início do seu governo, Jotão já enfrenta uma batalha, uma guerra, a qual ele não poderia vencer. Os moabitas se levantam contra ele, os moabitas se põem contra ele, e ele não teria condições de vencer. Então ele faz uma aliança com Josafá, rei de Israel, e faz aliança também com o rei de Edom, para que dessa forma pudesse vencer a guerra contra os moabitas. É pouco tempo depois que essa mulher se apresenta diante do profeta Eliseu. Depois de décadas de tempos difíceis, depois de décadas de escassez, depois de tempos de guerra, esta mulher fica viúva e se apresenta diante de Eliseu e diz: meu marido, que foi teu servo, morreu, e nós temos uma dívida a qual não podemos pagar. Nós temos uma dívida que acarretará na venda dos meus filhos. Os meus filhos serão escravos, se tornarão escravos, porque não temos como pagar esta dívida. E Eliseu diz para aquela mulher: vai, pega todas as vasilhas, ou ele pergunta primeiro: o que é que você tem em casa? E ela diz: eu não tenho nada senão um pouco de azeite. E Eliseu diz para aquela mulher: vai, pega vasilhas com todos os teus vizinhos e enche as vasilhas de azeite. E ela foi, pegou as vasilhas com todos os seus vizinhos, e aquele pouco de azeite que ela tinha em casa encheu inúmeras vasilhas. E somente parou de jorrar azeite daquela botija no momento em que a última vasilha se encheu. No momento em que a última vasilha se encheu, o azeite parou de jorrar. Aquela mulher experimentou da providência de Deus. Aquela mulher enfrentou os tempos difíceis debaixo do cuidado de Deus, debaixo da graça de Deus, debaixo da providência do Senhor. Eu gostaria de pensar com a igreja nesta noite exatamente sobre isso. Enfrentando tempos de escassez. Enfrentando tempos de escassez. O que fazer em tempos de escassez? Nesses últimos dias eu tenho ouvido relatos especialmente de empresários, dizendo que não tem como saldar as suas dívidas, dizendo que não tem como pagar os seus funcionários. Nós temos pessoas ou trabalhadores morrendo de medo de perder os seus trabalhos, de não receber os seus salários. O que fazer nesses tempos de escassez? Essa mulher nos ensina algumas lições preciosas. A primeira coisa a se fazer em tempos de escassez: busque a Deus. Busque a Deus. Perceba, você pode até dizer: mas eu sou crente, eu busco a Deus, eu sirvo a Deus desde pequeno, há muitos anos eu busco ao Senhor, eu sirvo ao Senhor. Como assim buscar a Deus? Mas o texto nos diz aqui
nos dá a entender que devemos buscar a Deus nesses tempos de escassez, nesses tempos de crise. Nós devemos buscar a Deus de uma forma que nunca buscamos antes. Nós devemos buscar a Deus com uma intensidade ainda maior. Essa mulher, ela certamente servia a Deus em casa com o seu marido e com os seus filhos. Ela nunca tinha ido ao profeta Eliseu, e neste momento ela vai até o profeta buscar a presença de Deus, ou seja, ela buscou a Deus de uma forma que ela nunca havia buscado antes. E este, meus amados irmãos, é o nosso desafio nesses tempos de escassez. Este é o nosso desafio diante das dificuldades que virão: buscar ao nosso Deus, buscar a presença de Deus de uma forma que nunca buscamos antes. O Senhor, o seu braço não está encurtado, o seu braço não está dobrado para não atender, o seu ouvido não está surdo para não ouvir a nossa prece, para não ouvir a nossa oração. Essa mulher sabia que estava prestes a perder os seus filhos, sabia que não tinha como alimentar os seus filhos. Ela buscou a Deus através do profeta Eliseu de uma forma que ela nunca havia feito antes. Busque ao Senhor. O texto que nós lemos na abertura do culto, do Salmo de número 34, nos diz que os leõezinhos sofrem necessidade, mas os que temem ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Nós temos um Deus que nos ama, nós temos um Deus que se importa com a nossa dor, com o nosso sofrimento. Nós temos um Deus que se importa com as nossas necessidades. O que nós precisamos, meus amados irmãos, é buscar a presença de Deus, é buscar a presença de Deus como nunca antes. O povo de Israel ficou 400 anos, cerca de 400 anos no Egito. E não pensemos que grande parte ou toda a parte desse tempo foi sofrendo. Não! Quando eles chegaram no Egito, eles ficaram na melhor parte do Egito. Eles ficaram no delta do Nilo, na terra de Gósen. A melhor parte, a parte mais próspera, a parte mais frutífera, a parte mais fértil do Egito. Por isso eles não voltaram para a terra prometida. Eles ficaram ali de livre e espontânea vontade. E como tudo estava maravilhoso, como eles estavam aproveitando de uma fartura sem igual, eles se esqueceram de Deus. Provavelmente o coração deles em relação a Deus foi se afrouxando. E no momento em que o faraó escravizou o povo, no momento em que Faraó começou a forçar o povo a fazer trabalhos, no momento em que eles foram escravizados, a Bíblia diz que o povo se lembrou do Senhor, o povo se lembrou de Deus, e eles buscaram a presença de Deus como nunca tinham feito em 400 anos. Eles buscaram a presença de Deus como nunca haviam buscado em 400 anos. E Deus ouviu a sua oração, Deus ouviu o seu clamor, Deus enviou o seu servo Moisés. E através de Moisés o povo foi liberto do seu cativeiro. Através de Moisés o povo foi liberto do seu sofrimento. Tempo de escassez, tempo de crise, tempo de dificuldades. É tempo de buscar a Deus como nunca buscamos antes. É tempo de buscar a Deus de todo o nosso coração. É tempo de observarmos a nossa vida. É tempo de analisarmos a nossa vida e nos derramarmos completamente na presença de Deus. É isso, meus amados irmãos, que nós devemos fazer. Eu sei que você é crente, pode ser que você seja crente há 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, e eu conheço pessoas que são crentes há mais de 60 anos, ou conheço pessoas que são crentes há mais de 80 anos. Mas em momento de crise, é tempo de nos humilharmos na presença de Deus, é tempo de buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Vemos como Esdras buscou a Deus.
Esdras, ele queria voltar para a sua terra, para reconstruir a sua terra, reconstruir a sua nação. Sabia que havia tempos difíceis pela frente, e ele se humilhou de uma maneira que ele nunca havia feito antes na presença do Senhor. Ele se humilhou de uma maneira que ele nunca havia feito diante de Deus, e Deus ouviu a sua oração. É tempo, meus amados irmãos, de substituirmos o medo pela confiança no poder de Deus. É tempo de pararmos, de refletirmos e buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Muitas vezes, quando a prosperidade está nas nossas portas, nós não temos tempo para Deus. Temos que trabalhar, damos tantas desculpas. Mas quando a calamidade nos assalta, não há outra opção. Busque a Deus de todo o teu coração. Busque a Deus de todas as suas forças. Busque a Deus de uma maneira que você nunca a buscou até hoje. Em segundo lugar, esta mulher nos ensina outra lição preciosa. Ela buscou a Deus, ela buscou o Senhor de uma maneira que ela nunca havia feito antes, de uma forma que ela nunca havia feito antes. Em segundo lugar, para atravessar tempos difíceis ou para vencer tempos de escassez, nós precisamos confiar no Senhor. Precisamos confiar no Senhor. Mas você pode dizer: eu confio no Senhor. Mas o nosso desafio hoje, irmãos, é confiarmos em Deus, é confiarmos no Senhor de uma maneira que nós nunca confiamos antes. Como o profeta trata a situação? A mulher chega, a viúva chega diante do profeta Eliseu e diz: eu não tenho comida em casa e os meus filhos vão ser vendidos por causa de uma dívida, ou os meus filhos vão ser levados por causa de uma dívida. Eliseu diz: vai, pega vasilhas com as tuas vizinhas e enche com o pouco de azeite que você tem em casa. Pega quantas vasilhas você puder e encha com o azeite que você tem em casa. Um pouco de azeite numa pequena botija. E o profeta diz: pegue quantas vasilhas você puder. Quantas vasilhas você puder, pegue com as suas vizinhas. Pegue vasilhas e mais vasilhas. Quantas vasilhas você encontrar, pegue com os seus vizinhos. A mulher disse: eu não tenho nada em casa para dar para os meus filhos, e ainda temos uma dívida, e por causa dessa dívida os meus filhos serão vendidos. E a palavra do profeta é: pegue vasilhas, pegue muitas vasilhas, vasilhas com todos os seus vizinhos, e enche-as com o pouquinho de azeite que você tem em casa. Essa mulher foi desafiada a confiar em Deus como nunca havia confiado antes. Imagine um pouco de azeite numa pequena vasilha encher inúmeras vasilhas de azeite. Essa mulher, meus amados irmãos, foi desafiada a confiar no Senhor, a confiar no poder do Senhor, a confiar na graça, no cuidado de Deus, como nunca havia sido antes. E nós também, nesses tempos difíceis, nesses tempos que estamos atravessando, e nos tempos que ainda virão, nos dias difíceis que ainda virão, nós somos desafiados a confiar em Deus de uma maneira que nós nunca confiamos antes. Confiar em Deus, dizer que nós confiamos no Senhor quando a nossa despensa está cheia, é uma coisa. Confiar em Deus quando nós não sabemos o que vamos comer hoje é algo diferente, é muito diferente. Portanto, a palavra de Deus nos desafia a confiar no cuidado de Deus como nunca confiamos antes.
A palavra do nosso Deus em Romanos capítulo 8, verso 32 nos diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós ou por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, o Deus, o nosso Pai, nos deu o que Ele tem de mais precioso. Ele entregou o seu Filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar, para nos dar a maior provisão que nós necessitávamos, que é a provisão para o nosso pecado, para a provisão para a morte eterna. Deus, o Pai, entregou o seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós. Será que graciosamente Ele não suprirá cada uma das nossas necessidades? É isso que Paulo está nos dizendo. Confiemos em Deus, meus amados irmãos, de todo o nosso coração. Confiemos em Deus de uma forma que nós nunca confiamos antes, porque este Deus, de maneira amorosa, enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós, porque este Deus, de maneira amorosa, supriu a maior de todas as nossas necessidades, que é a salvação eterna, que é a nossa separação eterna dele. Portanto, vamos descansar no cuidado providente deste Deus. Vamos descansar no amor do Senhor. Vamos descansar como nunca descansamos na providência de Deus. O Senhor Jesus, Ele disse: olhai os lírios do campo, olhai as aves dos céus. Eles não semeiam, não plantam, não colhem, mas o vosso Pai as sustenta. Quando essas preocupações com o que vamos comer, o que vamos beber, o Senhor Jesus nos diz: os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. Buscai, pois, o Senhor em primeiro lugar, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, meus amados irmãos, o nosso grande desafio não é pagar a conta de amanhã. O nosso grande desafio não é colocar comida na despensa para amanhã. O nosso grande desafio é confiar em Deus de todo o nosso coração, é confiar de que o Senhor não vai nos desamparar, é confiar de que haverá provisão para amanhã, haverá provisão para hoje. Deus não permitirá que falte alimento na nossa mesa. Esse é o nosso grande desafio. Não é preocupar com o alimento de amanhã, não é preocupar com o alimento de daqui a pouco, é nos preocuparmos em servirmos ao Senhor, em confiar no Senhor de todo o nosso coração. Salomão, lá em Provérbios capítulo 4, nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Nós tendemos a confiar no que é palpável, nós tendemos a confiar na conta do banco, nós tendemos a descansar no fato de que temos um emprego, nós tendemos a descansar no fato de que eu tenho um salário no meu bolso, o meu emprego está seguro, o meu salário está seguro, a minha empresa está segura. Nós tendemos a descansar nisso, ao invés de descansar nas mãos de Deus, ao invés de descansar no cuidado de Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, não se apoie no teu próprio entendimento. Esse é o desafio. Esse é o nosso desafio como povo de Deus, como servos do Senhor. Não descansarmos na nossa própria mão, naquilo que está palpável diante de nós, mas descansarmos no amor e no cuidado de Deus. Em tempos de escassez, nós devemos buscar a Deus, não apenas buscar a Deus, não apenas buscar o Senhor, mas o nosso desafio é buscá-lo de uma forma que nunca buscamos antes, buscarmos com força, com intensidade, como nunca havíamos buscado até aqui. Em segundo lugar, o nosso grande desafio em tempos de escassez
é confiar no Senhor. Confiar no Senhor de todo o nosso coração, confiar no Senhor de uma maneira que nunca confiamos até aqui. Em terceiro lugar, terceiro grande desafio para tempos de escassez é obedecer ao Senhor. Obedecer ao Senhor. Chamo a sua atenção para o verso de número 7. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus e disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Ela buscou a orientação de Deus, mesmo quando parte do problema já estava resolvido. Mesmo quando parte do problema estava resolvido, ela continuou buscando a Deus. E ela buscou a orientação de Deus. E ela obedeceu ao Senhor. Em tempos de escassez, devemos obedecer ao Senhor. Tenho ouvido relatos de que nesses tempos de crise, nesses tempos que estamos vivendo, nesses tempos de quarentena, quando o dinheiro está mais escasso, quando o alimento está mais escasso, tenho ouvido relatos de que a criminalidade está aumentando. A criminalidade tem aumentado nas cidades. Essa semana fui ao supermercado e encontrei com um grupo de bêbados. E eles, não é com certa frequência que nos encontramos, mas nesses tempos eles se entregaram ainda mais à bebida, eles se entregaram ainda mais na desilusão, estavam bêbados como poucas vezes os vi. Tempo de escassez não é tempo de fugir de Deus. Tempo de escassez não é tempo de esquecer da palavra de Deus. Pelo contrário, é tempo de obedecer. A sua empresa está passando por tempos difíceis. Eu sei que você será tentado a burlar a lei, você será tentado a sonegar impostos, fazer as coisas, como diz na gíria, por debaixo do pano. Não faça, não faça. Obedeça ao Senhor, obedeça a palavra de Deus, siga a palavra de Deus, obedeça a palavra do Senhor. Aquela mulher, ela buscou a orientação de Deus, ela buscou a orientação da palavra do Senhor, e ela obteve graça, ela venceu aqueles tempos difíceis, exatamente porque ela buscou ao Senhor como nunca havia buscado antes, porque ela confiou no Senhor como nunca havia confiado antes, e também porque ela obedeceu a palavra do Senhor. Esse é o nosso desafio, irmãos, continuarmos fiéis a Deus, continuarmos fiéis ao Senhor nosso Deus, de todo o nosso coração, mesmo em tempos de crise. Muitas vezes as pessoas, elas dão desculpas. Eu fiz isso exatamente porque passava por essa situação. Certa vez, na minha cidade, um homem assaltou uma farmácia. Depois que ele foi preso, perguntaram: por que você fez isso? E ele disse: eu estava desempregado e precisava pôr comida na mesa. Parece uma justificativa plausível, parece uma justificativa aceitável, mas eu me perguntei: por que, ao invés de assaltar uma farmácia, pondo vidas em risco, ele não vendeu aquela arma? Era simples, poderia ter vendido aquela arma. Nada justifica, irmãos, nada justifica, nenhuma situação, nenhuma crise, nenhuma escassez justifica desobedecermos a palavra de Deus.
Portanto, somos desafiados por Deus nesta noite a buscá-lo de todo o nosso coração, a buscá-lo como nunca buscamos antes. Somos desafiados pelo Senhor a confiar nele, a confiar no seu cuidado como nunca confiamos até aqui. E somos desafiados por Deus a obedecer a sua palavra, a obedecer a sua ordem. E a palavra de Deus, meus amados irmãos, não está longe de nós. A palavra de Deus está nas nossas mãos. A palavra de Deus está nos nossos ouvidos. A palavra de Deus está aí no seu telefone, no seu computador. Busque a palavra de Deus, busque a orientação de Deus e obedeça à vontade do Senhor. Esse é o nosso desafio em tempos de escassez. Este é o nosso desafio em tempos de crise. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Sabemos que estamos passando por dias difíceis e outros dias difíceis ainda virão. Nosso país demorará muito tempo para se recuperar. Porém, nossa confiança não está nos políticos, a nossa confiança não está nas determinações do Banco Central. Nossa confiança está no cuidado de Deus. Tenha certeza, busque ao Senhor, confie ao Senhor, obedeça a palavra do Senhor. Ele não vai deixar faltar nada na sua casa. Ele não vai deixar, Ele vai permitir que você honre os seus compromissos, seja com a sua família ou com a sua empresa. Descanse no cuidado de Deus. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Pai, sabemos que o teu coração não está desesperado como o nosso coração. Sabemos, ó Deus, que o céu não está em crise. Por isso, como filhos teus, nós buscamos a tua santa e gloriosa presença. Por isso, ó Deus, como filhos teus, nós buscamos ao Senhor e pedimos graça para tempos difíceis. Em nome do teu Filho Jesus, ó Deus, que a tua poderosa mão possa sustentar a nós e as nossas famílias. Neste momento também, ó Deus, queremos colocar diante do Senhor a vida do Diogo, que completou mais um ano de vida nessa semana. Pedimos, ó Deus, que a graça do Senhor seja sobre a vida do teu servo, que ele possa crescer, ó Deus, a cada dia na tua presença, que o Senhor, ó Deus, possa abençoar a sua caminhada, o seu crescimento, que a boa mão do Senhor, ó Deus, possa conduzir os seus passos e que ele possa viver, ó Deus, muitos e muitos anos na tua presença. Também, ó Deus, te agradecemos pela vida da Neiva, rogamos também, ó Deus, sobre a vida da tua serva, a tua graça e a tua bênção, que o Senhor, ó Deus, esteja guardando-a de uma maneira especial. O Senhor bem sabe, ó Deus, que a tua serva, ela é profissional da área da saúde, está na linha de frente desta batalha, e nós te pedimos que ela possa ser guardada pelo teu poder, não apenas ela, mas que todos os seus colegas de trabalho, todos os seus familiares possam ser guardados pela poderosa mão do Senhor. Pedimos a Deus também pela vida do seu pai, o reverendo Josué, que está com uma cirurgia para ser agendada, que o Senhor, a Deus, derrame graça e que no tempo devido a essa cirurgia possa acontecer e ele, ó Deus, possa vencer mais esta etapa. Também, ó Pai, te agradecemos pela vida da Cristiane. Obrigado, ó Deus, por mais um ano de vida que o Senhor concedeu à tua serva. Rogamos, ó Deus, a graça e a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família. Pedimos, ó Deus, também pela vida da Dona Maria, sua mãe, que também está numa luta pela saúde. Que o Senhor, ó Deus, possa abençoar, ó Deus, a vida da Dona Maria e que ela possa se restabelecer completamente. Em nome do teu Filho Jesus, ó Pai, também te agradecemos pela vida da Celeste. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus, a vida dessa criança, que ela possa crescer também debaixo do teu amor, do teu cuidado, desfrutando, ó Deus, cada dia do teu favor. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Estamos finalizando essa live, na verdade não a live, finalizando este momento de culto, porque
porque, embora não estejamos presencialmente juntos, estamos em um só espírito, em uma só alma, adorando ao Senhor nosso Deus. E fica aqui o nosso abraço a todos os irmãos. Desejamos a todos uma semana muito abençoada, que Deus possa fortalecer a sua fé, que Deus possa fortalecer a sua vida, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, que Deus possa abençoar o seu trabalho, enfim, creia, Deus vai providenciar todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Ele não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós. Ele nos dará graciosamente o alimento de cada dia, a roupa, a provisão para cada dia. E os irmãos me dão licença, me permitem em cumprimentar uma amiga tão querida de Minas Gerais, de Goiabeira, que está conosco. Um grande abraço aí para Isabel. Sua vida é muito preciosa, temos orado muito pela sua vida também, Isabel. Que Deus te abençoe grandemente. Perdão, de Roseiral. Deus te abençoe, Isabel. Você, Dona Ivani, o seu pai, o Henrique, estão sempre nas nossas orações. Deus te abençoe. Uma excelente semana a todos, debaixo do cuidado de Deus.